Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o doutor Sérgio Moro, todo mundo conhece, como juiz durante tantos anos da 13ª Vara Federal em Curitiba, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, pessoa que o Brasil conhece tanto, nem precisa evidentemente apresentá-lo, e agora pré-candidato à presidência da República. Eu agradeço muito, doutor Sérgio Moro, o senhor ter aceito o meu convite, e a primeira questão que eu coloco para o senhor é: por que a opção pela política? Marco, primeiro agradeço aqui o convite feito para o seu programa, não é minha primeira vez, sempre um prazer aqui retornar. Olha, eu fui juiz durante a minha vida inteira, praticamente, 22 anos, depois tive esse período no Ministério da Justiça, fui, então, para a iniciativa privada, estava até morando no exterior, eu tinha recebido um convite para trabalhar no exterior, e conversando com, como pode-se dizer assim, meus compatriotas, todo mundo falando sobre a eleição de 2022 de uma forma muito preocupante, porque é uma eleição, Marco, é um período de esperança. Ou você renova a fé no governo que está aí, porque você concorda com o governo, ou você tem a chance de mudar sem derramamento de sangue, né? Aquele conceito, um dos conceitos mais básicos da democracia. A democracia a gente sabe que é muito mais do que isso, mas aquele conceito de poder trocar o governante sem derramar o sangue. Então, é um momento de esperança. Mas, falando com todo mundo, o que aparentava é que a gente estava indo para um funeral, e não exatamente para uma eleição. E dentro do caixão, o Brasil. Né? Nós íamos apenas escolher a cor desse caixão. Falando com muitas pessoas, me provocaram, me pediam: olha, volta, coloca o seu nome, você pode eventualmente romper essa polarização. Acabei concordando e vim. Claro que o projeto que a gente pretende montar é muito mais do que evitar esses extremos, é um projeto de sonho, não é um pesadelo, né, como dos extremos, mas me dispus a essa missão, a essa tarefa. Eu pergunto para o senhor, e passando no noticiário dos últimos dias, o senhor teria algum tipo de constrangimento de debater com o possível candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva? Nenhum problema, eu não sei, eu tenho dúvidas se tanto o ex-presidente como o presidente atual vão querer participar de debates. Infelizmente, anos anteriores, foi a tônica, em algumas situações, de alguns candidatos não se colocarem para o debate. Eu não tenho nenhum problema em debater, eu tenho uma consciência tranquila em relação ao que eu fiz no passado. Eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz na Operação Lava Jato, posso justificar ali todas as minhas decisões, mesmo quem eventualmente teve alguma decisão ali que não concorda, que acha que poderia ter sido diferente, eu tenho minhas razões, né? Espero convencer as pessoas. E o meu período no governo, igualmente, né? Eu tenho absoluta convicção de que eu fiz o certo ali em todos os momentos, inclusive na minha saída, principalmente na minha saída. Mas também a eleição, Marco, tem que ser uma eleição para a gente discutir o presente e o futuro. Que país que nós queremos? Eu acho que essa é a discussão que o eleitor vai querer ouvir no próximo ano, porque, no fundo, as pessoas querem um governo que melhore a vida delas, que não atrapalhe, que ajude quando possível. Então, esse vai ser o debate relevante. Não tenho nenhum problema em debater com nenhum deles. Eu pergunto ao senhor, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, desde 2014, ela acabou batendo de frente, vamos falar assim, numa linguagem mais direta, com o mundo político, especialmente o mundo político ali de Brasília, da Praça dos Três Poderes, em especial do prédio ali do Congresso Nacional. O senhor presidente da República, como vai ser a relação do senhor com o Congresso Nacional? Sou uma pessoa de diálogo, eu sempre conversei. Tá? Quando eu era juiz, era diferente, eu tinha que aplicar a lei. Eu tenho as provas dos casos, tenho acusação de corrupção, eu avaliava e eu julgava. Ali não tem muito espaço para diálogo, você tem um papel específico. Como ministro, eu recebi dezenas e dezenas de parlamentares. Lembro até um momento em que se discutia lá se o COAF permanecia ou não permanecia no Ministério da Justiça, que até o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, me elogiou na época, dizendo: olha, o Moro está fazendo política, está recebendo, os parlamentares estão conversando. E foi isso que a gente fez. Eu acredito no poder do diálogo. Afinal,
democracia, acima de tudo, né? Liberdade, tolerância, mas também é diálogo. Você precisar construir consensos e poder contemporizar as divergências. Então, podem esperar de mim muito diálogo, com a ressalva de que um diálogo baseado no projeto que nós vamos fazer, um diálogo também que tenha por base princípios e valores, que são os princípios e valores da população brasileira, e limites que não devem ser ultrapassados. A gente viu esses limites serem ultrapassados no passado e os resultados não foram bons. Eu pergunto ao senhor, a Lava Jato teve uma relação de certa tensão com o Supremo Tribunal Federal, inclusive o senhor. Como que hoje, agora o senhor não é mais um magistrado e está como pré-candidato à presidência da República, avalia suas relações com o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a decisão da segunda turma sobre uma suposta, de acordo com a segunda turma, suspeição do senhor em alguns dos processos da Operação Lava Jato? Marco, nós temos que respeitar o Supremo Tribunal Federal como instituição. Eu tenho um grande apreço e admiração pessoal por vários ali dos ministros. Vou destacar um apenas, não vou ficar nominando porque fica um pouco chato, mas vamos citar o presidente do Supremo, né, o ministro Luiz Fux, que sempre teve uma postura muito firme nos processos contra, por exemplo, o crime de corrupção. Sempre teve uma posição de independência. E no discurso, igualmente, tem feito um discurso coerente daquilo que se espera com o judiciário. Até ele, né, vamos destacar, não tem sido aquela pessoa que se pronuncia a todo momento fora dos autos. Ele tem falado, eventualmente, em eventos institucionais, mas não é aquele ministro que fica falando toda hora fora dos processos, que não é muito apropriado, em geral. Então, a ideia, né, é manter uma relação cordial, uma relação normal. Sobre a decisão da segunda turma, assim, Marco, todo mundo sabe, você sabe disso, você é historiador e também, né, jornalista, tem todo esse seu trabalho, escreve livros, você sabe o que foi o governo ali do Partido dos Trabalhadores, né? Você teve o mensalão, que nem fui eu, foi o Supremo, disse lá, um esquema de suborno de parlamentares para dar suporte para o governo do Partido dos Trabalhadores. Depois você teve o Petrolão, que a Petrobras foi saqueada, né? Foi roubada, dia após dia, quase quebrou. Se a gente voltar os relógios lá para 2014, 2015, a Petrobras só não quebrou porque é uma empresa de exploração de petróleo, é como se fosse uma mina de ouro, mas tiveram a proeza de praticamente quebrar, quase quebrar a Petrobras no governo do PT. Então, assim, infelizmente, essa decisão do Supremo, da segunda turma, a gente tem que respeitar institucionalmente, mas foi um grande erro judiciário. Não tem como dizer que não teve corrupção, que tudo aquilo não aconteceu, até porque muito dinheiro foi até devolvido, foi recuperado de quem roubou a Petrobras, gente que confessou. Como é que vai dizer que isso não aconteceu? Aconteceu, todo mundo sabe disso. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, um pouco constrangedor, mas tenho de perguntar ao senhor. O ministro Gilmar Mendes fez duros ataques ao senhor. Fez acho que 3, salvo engano, recentemente. Como é que o senhor responderia a esses ataques? Um deles, inclusive, fazendo um ataque ao senhor e ao Deltan Dallagnol, que já saiu do Ministério Público, é do conhecimento de todos, e provavelmente será candidato a deputado federal pelo Paraná. Como é que o senhor responde às acusações que ele disse que vai continuar a fazer em relação ao senhor, o ministro Gilmar Mendes? Eu nunca levo essas questões para o lado pessoal, tá? Então, eu ouço muitas vezes essas observações, eu lamento, né, porque são afirmações que não têm base, não têm fundamento. Tá? No fundo, assim, a Lava Jato foi a maior investigação da história do Brasil sobre a corrupção. A gente sempre imaginou que a corrupção era grande no Brasil. O que a Lava Jato revelou é que a nossa percepção ainda não fazia jus ao tamanho daquele monstro. E sempre nós também entendemos, olha, é impossível combater a corrupção no Brasil. A impunidade, a fraqueza das nossas instituições impede que nós consigamos ir adiante. Durante a Lava Jato, isso mudou. Isso não foi um trabalho meu apenas, foi de muitos brasileiros, foram dos procuradores, foram de magistrados de outras instâncias, policiais e a própria população brasileira,
Os brasileiros saíram aos milhões às ruas em 2015 e 2016 protestando contra a corrupção. Foi um momento, Marco, que o mundo viu o país com olhos positivos, porque o Brasil sempre era visto como aquele país refúgio de criminoso. De repente, nós começamos a fazer a lição de casa e começamos até a mandar provas para outros países de corrupção que tinha sido praticado neles. Algumas empresas brasileiras que tinham, por exemplo, pago suborno no exterior. Teve um episódio que eu vou te contar aqui rapidamente, que é bem ilustrativo. Como eu disse, eu estava morando aqui um tempo em Washington e circulando ali nas ruas, de repente passa um rapaz por mim e ele me para e ele começa a falar comigo num português um pouco diferente. E nesse português um pouco diferente, ele diz assim, olha, eu conheço você, eu sei quem você é. Você não é o... Aí na terceira, quarta vez eu dei uma forcinha. Então, ele me reconheceu, mas não lembrava o nome. Eu falei, não, eu sou o Sérgio Moro, né? Daí esse rapaz me falou que ele era de Angola, tá? E que a Lava Jato, ele falou assim, eu sou fã da Lava Jato. A Lava Jato teve repercussões lá em Angola, porque o ex-presidente lá da Angola, José Eduardo, né, que foi presidente por aqueles presidentes que ficam há décadas no poder, né, tinha recebido também valores de empresas brasileiras, que eu não sei se isso era suborno ou se isso era doação ilegal de campanha, mas aquilo teve consequência lá também. Então, a Lava Jato foi um motivo de orgulho. Eu não estou falando por conta aqui, pessoal, pelo trabalho que foi feito, foi uma conquista dos brasileiros. Então, foi um motivo de orgulho, tanto interno como externo. Eu acho lamentável esses ataques, porque são muito mais contra o que foi feito, o combate à corrupção, do que o ataque pessoal. Agora, eu não sou daquelas pessoas que pensam com o fígado. Tá? Eu tenho deixado muito claro, Marcos, nesse projeto, que nós vamos ser vigorosos. Né? Um projeto consistente, baseado em princípios de valores e diálogo. Mas a gente não vai ser agressivo. Chega dessas brigas, isso ninguém interessa. Deixa eu perguntar ao senhor, agora, hoje mesmo, ouvi uma notícia que o Ministério Público queria investigar se o senhor enriqueceu nos Estados Unidos. Presumo que seja sobre esse período de cerca de um ano que o senhor trabalhou nos Estados Unidos. Bem, aí eu tomo a liberdade de perguntar, já que o senhor é pré-candidato a presidente da República, agora tudo vira assunto público. O senhor enriqueceu nos Estados Unidos? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Veja, eu sempre fui servidor público a minha vida inteira. Como juiz, eu nunca enriqueci. Não vou mentir aqui. Você tinha um salário bom, os salários dos juízes, né, são bons, considerando aí principalmente a média da população brasileira. Você tem uma boa vida, tem condições de cuidar da sua família, mas enriquecer não, só se você fizer coisa errada. E eu nunca fiz coisa errada na minha carreira judicial. Como ministro, pelo contrário, né? Como ministro, continuei ainda recebendo mais ou menos o que eu recebia como juiz, ou até um pouco menos, para ser bastante franco. E também, né, eu estava lá para, vamos dizer, combater a corrupção, consolidar os avanços contra a corrupção. Não tive o apoio do presidente e tive que sair por conta disso? Verdade. Mas a minha missão era essa. Como é que eu vou enriquecer ali no serviço público? Saí, né, fiquei um tempo de quarentena, 6 meses lá, que a legislação exige para evitar conflito de interesse. Fiquei parado. E depois eu fui contratado por uma empresa de consultoria internacional. Trabalhei um tempo aqui vinculado ao Brasil e depois vinculado aos Estados Unidos. É um salário de consultor, que é um salário bom, né, considerando aqui o meu histórico profissional qualificado, mas longe de me deixar rico ou milionário. Né? Então, essas são outras maluquices que o pessoal vai falando e vão espalhando como um monte de mentira, porque o que acontece? Não tenho que possam falar da Lava Jato, do meu período do Ministério da Justiça, e ao invés agora de quererem discutir o projeto, o programa que a gente está montando, as propostas, ficam inventando essas histórias. Não tem nada a ver. A minha carreira, a marca da minha carreira é a integridade. Isso foi tanto no setor público como no setor privado. Aproveitando a questão, o senhor fez a menção ao período que esteve com o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor,
O senhor se decepcionou com o Bolsonaro, entre o Bolsonaro, e aí é uma pergunta, o senhor pode me corrigir, entre o convite que o senhor recebeu no Rio de Janeiro do presidente Bolsonaro, o presidente eleito, para o presidente de fato, quando o senhor assumiu o ministério em janeiro de 2019, o senhor ficou decepcionado? Ponto 2, essa seria a parte A. Parte B, o senhor conhecia o passado de Bolsonaro como deputado federal e as denúncias que eram imputadas a ele e a seus filhos, especificamente sobre a questão das rachadinhas? Então, veja bem, quando foi 2018, vamos voltar o nosso relógio a 2018. Uma coisa é a visão que a gente tem do presidente atual no momento, ou até já há algum tempo. Mas em 2018 era um presidente eleito. Tá? E o presidente eleito chega para você e diz assim, venha para o governo, né? Você vai ter carta branca e a gente vai conseguir melhorar o país. Vamos lá, por exemplo, consolidar o combate à corrupção. Tá? Eu não tinha até aquele momento nenhuma notícia, não tinha na imprensa também, tá? Nenhuma notícia sobre o envolvimento dele em coisas erradas como corrupção, como peculato, como rachadinha. Tá? Isso surgiu depois. O convite para mim foi 1º de novembro. Quando surgiram as primeiras notícias, foi em dezembro, e eu já tinha aceito a posição. Em dezembro, quando isso surgiu, o presidente falou publicamente, lá, olha, isso está até gravado, ele falou, olha, isso tem que ser investigado, e se descobrirem que eu tenho que pagar alguma coisa, o meu filho tem que pagar alguma coisa, que assim seja. Né? Bem, tinha assumido a posição de ministro, e minha posição sempre foi essa, não proteger ninguém. Se alguém cometeu algo errado, se alguém cometeu um crime, se alguém desviou dinheiro público, vai ter que sofrer as consequências. E o presidente falou isso. E a vida segue. As instituições foram trabalhando normalmente. Eu não interferi no trabalho do Ministério Público Estadual lá do Rio de Janeiro. Nunca trabalhei sequer para fazer nada que impedisse aquela investigação. E continuei fazendo ali o meu trabalho. A gente avançou muito no combate ao crime organizado, conseguimos também reduzir a criminalidade em 2019, mas esse plano que para mim era muito importante, não só para mim, mas para os brasileiros, né, que tinham vivenciado ali todos os fatos da Lava Jato, a consolidação do combate à corrupção, eu não tive apoio e mais, eu fui sabotado. Né? Eu fui sabotado. Agora, eu jamais fiz isso de proteger o presidente. O próprio presidente falou esses dias aí, né, em declaração pública, que uma das razões pelas quais eu fui embora foi porque eu não protegia ele, não protegia ele da Receita, não protegia ele do COAF. Mas, assim, é uma visão absolutamente equivocada. O papel do ministro da Justiça não é ser advogado do presidente, defender o presidente. O papel do ministro da Justiça é fazer um bom trabalho para a população. Não é? Então, assim, se ele fez coisa errada, se os filhos dele fizeram coisa errada, tem que ser investigado e tem que ser punido. Enquanto eu estive no governo, posso lhe assegurar, na minha área de trabalho, ninguém protegeu qualquer pessoa da lei. Aproveitando essa questão, doutor Moro, houve o episódio, aquela reunião de abril que foi divulgada com a decisão do ministro Celso de Mello, solicitado pela defesa do senhor, ficou explícito uma exigência do presidente da República em relação à Polícia Federal, alguma superintendência. Ele teria dito, olha, você já tem 27 superintendências, eu só quero uma, que seria supostamente a do Rio de Janeiro. Isso ocorreu? Aquela gravação é bastante reveladora, né, Marco? Então, ele fala, ele explicitamente reclama, fala lá, comete um equívoco verbal, como é muito comum, fala ali da segurança no Rio de Janeiro, mas isso depois até o general Heleno esclareceu que nunca teve nenhum problema de segurança lá. Ele estava se referindo à Polícia Federal, que vai trocar, e se não puder trocar, troca. Vai trocar o superintendente lá do Rio de Janeiro. Se não puder, vai trocar o diretor. Se não puder trocar o diretor, troca o ministro. E foi o que aconteceu. Né? Eu jamais concordei ali em trocar o diretor ou o superintendente. Tá? E aí o que aconteceu? Ele passa por cima de mim, nomeia o diretor, a minha revelia, sem que eu tivesse assentido, e aí eu tenho a seguinte opção. Fico no governo como cúmplice,
de coisa errada, ou saio do governo e viro alvo do presidente, né, e da rede de apoio dele, e com toda aquela mentirada que a gente bem conhece. Eu preferi ser alvo, Marco, não tenho vocação para ser cúmplice de ninguém, ser cúmplice de coisa errada. Eu preferi sair. Mas acho que fica muito explícito naquela gravação. Ali ele fala, não vou esperar ninguém fazer, complicar a vida da minha família e tal. Mas o que a gente tinha até então? São investigações sobre fatos que precisam ser investigados. A tal da apropriação do dinheiro público, né? A tal da rachadinha, que às vezes o ouvinte não entende, né? Você nomeia um servidor lá em cargo de comissão, o deputado nomeia lá alguém em cargo de comissão, ou nomeia qualquer outro lá em cargo de comissão. E aí você pega a parte do salário da pessoa para você, né? Ou às vezes aquela pessoa nem vem trabalhar, você pega quase tudo. Ou seja, isso aí é crime, tem que ser investigado. Se é culpado ou não, isso é uma coisa que os tribunais têm que dizer. Mas o Ministério da Justiça ou Polícia Federal interferir de qualquer maneira é impossível. Não é impossível, não, é totalmente inapropriado. É violar a lei. Então, não dá. Então, foi por isso um dos motivos que eu saí. Mas já tinha várias outras divergências, né? Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Hoje mesmo, nesses dias e hoje, o presidente da República fez uma ironia sobre o senhor, sobre uma entrevista que o senhor deu, a questão se lê ou não lê livros. E ele diz que não lê livros há 3 anos. Eu pergunto, e ele falou assim, ele não lembrava o último livro que leu. Eu pergunto ao senhor, o senhor lê livros? Qual foi o último livro que o senhor leu? Essa é uma boa... Olha, eu sou filho de professores, tá? Minha mãe era professora de português, meu pai era professor de geografia. Então, eu passei minha vida, né, minha infância, lendo bastante. Eu adorava ler enciclopédia, lia biografia, muito focado em temas, às vezes, relacionados à literatura, né, que minha mãe me introduzia. Minha mãe escreveu, até fez uma tese, uma especialização sobre Clarice Lispector. Meu pai me passava todos aqueles livros de grandes exploradores, né? Lembro até hoje um livro que ele me passou, que é uma corrida aos polos, na Antártida. Não fugiu o título agora, mas era a corrida entre George Scott, que era inglês, e Roald Amundsen, dinamarquês, pela corrida para o primeiro que chegava no polo, no centro do Polo Norte, do Polo Sul, ali na Antártica, né? Então, é um livro muito, muito bacana. Atualmente, eu estou lendo muito livro técnico, estou lendo muita informação. Recebi um livro esses dias de presente, tá? Um livro chamado Agro é Paz, que é coordenado e organizado pelo Roberto Rodrigues. Tá? Livros técnicos eu tenho lido bastante por conta desse projeto. De livros assim que não são exatamente técnicos, o que eu estou lendo no momento ainda não terminei, tá? É um livro que, na verdade, é em inglês, The River of the Doubt, o Rio da Dúvida, que é uma expedição do Cândido Rondon, junto com o Theodore Roosevelt, na Amazônia, isso ali por 1910, mais ou menos, um pouquinho adiante, tá? Em que eles vão tentar descobrir e explorar um rio nessa linha de exploradores, né? E é uma história muito interessante. Eu acho que o Cândido Rondon, um grande brasileiro, Theodore Roosevelt foi um grande presidente norte-americano, e é um livro muito interessante. Deveria virar, né, filme no Brasil, ou algo parecido, porque a história é bastante interessante. É verdade, é verdade. E a vida também do Cândido Rondon, que é maravilhosa, né? Até a criação do Serviço de Proteção, o SPI, os indígenas, tal. Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão. O senhor falou de livros técnicos. A pergunta sempre Sérgio Moro, ele sabe, ele acompanha, sabe de justiça, um especialista, um juiz
que até prestou assessoria à ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, mas o que ele sabe é de corrupção e de leis. E do Brasil ele desconhece. Mais ainda, desconhece de economia. E aí fala, ele arrumou uma espécie, entre aspas, eu achei a expressão pavorosa, um posto Ipiranga, que é o economista Afonso Celso Pastore, que inclusive foi entrevistado no meu canal, um grande economista, como é de conhecimento de todos. Eu pergunto ao senhor, economia brasileira, como é que o senhor vê a economia brasileira? O senhor lê, o senhor está estudando, e como o senhor vê a conjuntura atual, que é extremamente difícil, porque o novo presidente, que assumia 1º de janeiro de 2023, vai encontrar, de acordo com os economistas, um país economicamente em frangalhos. Como é que o senhor analisa a questão econômica? Infelizmente, a economia vai muito mal. Nós vimos agora a inflação, 10 pontos, mais de 10 pontos, acho que é 10,74 em 12 meses. É a maior inflação desde 2015. E isso leva a um sério desajuste na nossa economia. Para as pessoas em geral, significa que elas estão recebendo 10% a menos, ou quase 11%, do que recebiam há 12 meses. É como se você cortasse o salário. As pessoas não protestam, né, como deveriam, porque você não sente, é como se fosse aquele corte invisível. Imagina se o seu empregador chega lá para você, vou cortar o teu salário em 10%. O que você acha? Você vai se revoltar. O que o governo está fazendo com os brasileiros é isso. Cortou o salário de todo mundo, né, em 10% nos últimos 12 meses. Então, você pega aquele mesmo valor que você recebia 12 meses, vai no mercado, não dá para comprar a mesma coisa. No posto de gasolina, você leva um susto. Então, esse primeiro problema da inflação, que leva a uma série de desajustes na economia. O Banco Central aumenta os juros para combater a inflação, que é o remédio da política monetária clássico. Os juros faz com que a dívida pública aumente, isso vai gerar problemas no futuro, faz que a dívida das pessoas aumente, porque isso tem consequências em cascata nos juros da área privada. Ou seja, as pessoas que têm dívidas, e as pessoas às vezes fazem dívidas, cartão de crédito, cheque especial, coisas dessa espécie, vão ter mais dificuldades. Tá? Tudo isso por quê? Porque o governo perdeu a credibilidade fiscal. Ele, agora, recentemente, nós vimos tudo isso, rompeu com o teto de gastos. Quando foi criado o teto de gastos lá em 2016, houve uma queda significativa dos juros, porque aquela medida foi vista pelos investidores, pelo mercado, como um sinal muito positivo de que o Brasil iria honrar os seus compromissos. Isso tornou possível a redução dos juros. Agora, com a quebra, o que vai acontecer? Os juros também vão subir por esse motivo. Então, sem credibilidade fiscal, com inflação, com juros altos, o que o governo está nos entregando? Recessão. Entramos em recessão técnica. As previsões para o próximo ano são de estagnação ou de continuidade da recessão. Isso significa que o emprego não vai aumentar, que a renda vai continuar caindo dos trabalhadores, ou seja, é um quadro muito ruim. Por fim, deixa eu colocar uma questão para o senhor. No que circula da internet, o senhor sabe que a teoria da conspiração é a marca hoje, infelizmente, do que circula sobre política, né? E não a questão da discussão de ideias, que é o que nos interessa num processo eleitoral tão importante como o do ano que vem. Uma das questões, por isso que a última questão que eu coloco ao senhor, é que se espalha, é que a Lava Jato e o senhor seria uma espécie de agente do imperialismo americano. Isso não é novo no Brasil, se falar que um político é agente do imperialismo. Antigamente era do posto ESSO, hoje a ESSO nem existe mais daquela forma tradicional. Aí nem tem mais posto ESSO no Brasil. Então, eu pergunto ao senhor, a Lava Jato foi, isso por causa das idas de procuradores e de documentos que vieram dos Estados Unidos e depois do trabalho do senhor. Então, essa questão, como é que o senhor responde? É difícil responder questões fantasiosas, né, delirantes. Eu sei que você é só o portador, não é o criador da pergunta, sim. Mas essa é uma fantasia absurda. Então, eu seria um agente da CIA, tá? Na visão lá do Partido dos Trabalhadores. É assim, o PT não consegue explicar a corrupção na Petrobras, que foi no governo dele.
é aquele partido que surgiu dizendo que era ético, que ia trazer ética na política e tudo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Tá? Então, eles não conseguem explicar mensalão, eles não conseguem explicar petrolão, aí eles têm que inventar essas histórias. E criam essas histórias da teoria da conspiração, né? Que foi uma conspiração americana para destruir empresas brasileiras, eu seria um agente da CIA, essas coisas malucas. Agora tem o governo atual, que me vê também como uma ameaça, como ele não consegue explicar a inflação, como ele não consegue explicar a recessão, como ele não consegue explicar para o indivíduo lá que ele está sem emprego, e por que ele está sem emprego, ele cria essas teorias conspiratórias e vem me falar que eu sou comunista. Aí eu falo brincando, ó, eu sou um agente da CIA comunista e ainda trabalho para a Rede Globo. Até, olha, meu contra-cheque deve ser uma coisa enorme, né? Porque tenho 3 fontes de renda. Mas tudo isso é conversa fiada, né? O que acontece é, corrupção é uma chaga para o país e a gente tem que combater. E quem faz isso tem que fazer com seriedade, como nós fizemos lá durante a Operação Lava Jato. Agora nós temos outros desafios: estabilizar a economia, controlar a inflação, reduzir os juros, recuperar a capacidade do país e crescer, e olhar para frente. A gente precisa também, isso eu tenho defendido no meu projeto, um programa nacional de erradicação da pobreza. Isso é uma chaga para nós, a gente não ter resolvido esse problema que aflige tantos e tantos brasileiros até hoje, quando nós somos aí uma das maiores economias do mundo. Ou seja, os desafios estão para frente, né? Vamos falar de assuntos novos, modernos, economia digital, desenvolvimento sustentável, energia renovável, preservação da Amazônia, né? A gente fez tudo errado em relação à Amazônia nos últimos anos. A gente não, o governo, né? Vamos falar que é verdade. Vamos reinserir o Brasil como um player significativo no mundo, um país que possa chegar lá fora e falar de uma economia robusta, de uma população criativa, de um futuro dinâmico, tá? Mas com temas da modernidade, inserção nas cadeias produtivas mundiais, acordos comerciais, preservação do meio ambiente, proteção aqui, né? Que a gente possa discutir proteção de direitos humanos, ou seja, nós temos que reinserir o Brasil no mundo, não só por nós mesmos, por nossa autoestima, mas porque o Brasil é um player relevante. E ele acabou ficando de lado por desacertos, tanto do governo do Partido dos Trabalhadores, como agora do governo atual do presidente Bolsonaro. Eu queria agradecer muito ao senhor, doutor Moro, a gentileza de ter me concedido essa entrevista. Desejo boa sorte na pré-campanha, né, a presidência da República. Espero, agora no ano de 2022, ter outra oportunidade, quando a coisa começar a ficar quente na campanha, para poder conversar com o senhor. Muito obrigado por ter a gentileza de ter me atendido. Obrigado, sempre um prazer e certamente estarei à disposição para a gente conversar de novo e detalhar, né, essas propostas, essas ideias. Eu acho que isso que interessa as pessoas. Valeu, obrigado.